Um prazer muito grande do LabRede receber todos vocês aqui, principalmente nesse evento que também faz parte das nossas comemorações dos 20 anos do LabRede. E seguindo o nosso propósito de manter a nossa rede cada vez mais conectada e cada vez apoiar mais os nossos membros, e além disso compartilhar as soluções, o LabRede traz hoje o tema da Lei 13.709, a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, pela relevância do tema, né, pelo impacto que vai causar nas nossas instituições, nas nossas empresas, e pelos grandes questionamentos que rondam a aplicação dessa lei. Então, a gente trouxe aqui 3 estudiosos do assunto, né? O consultor Bruno Bono vai dar o foco da gestão do laboratório na proteção desses dados, o que e como devemos adequar para poder cumprir os requisitos dessa nova lei. A gente tem o Gilberto Mota, que é um profissional da tecnologia da informação, que tem a experiência de participar, de implementar, na verdade, o projeto LGPD da Unimed BH no Banco Santander. E depois a gente vai ter a participação do Dr. Daniel Monteiro de Andrade, que é um advogado com vasta experiência em instituições de saúde, empresas de saúde, e que vai mostrar para a gente as implicações jurídicas do cumprimento dessa lei. Eu pediria a todos que participassem. Quem não conseguiu mandar uma pergunta antecipada, como a gente havia pedido, que utilize o chat, né? Está aberto. Se a gente não conseguir responder a todas as perguntas por limitação do tempo, deixem a identificação, por favor, que vocês receberão as respostas, tá? Se não for possível falar tudo hoje. Então, eu convido aí o Bruno para ele começar se apresentando. Por favor, Bruno. Boa noite. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que o LabRede está me dando de falar para todos os associados presentes, né, e outros convidados. E hoje nós vamos tratar, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós trouxemos um time experiente e competente no assunto para apresentar para vocês toda a temática. Muito bem, então nós vamos começar. Muito bem, então os objetivos de hoje é apresentar a equipe de especialistas do projeto LGPD, falarmos de aspectos críticos e mostrar o caminho a ser adotado na implementação, ok? Muito bem. Nós, na Bono Consultoria, nós não concebemos tratar dessa legislação sem 3 expertises. Gestão, que é a nossa responsabilidade. A parte jurídica, que é a responsabilidade do Daniel. E a parte de TI, que o Gilberto vai apresentar. Essa legislação tem 3 grandes focos. E os 3 são extremamente complexos nas suas especialidades. Muito bem. A minha experiência está em 23 anos na área de saúde e 30 anos com experiência nas normas ISO. O Gilberto é auditor líder da ISO 27000, profissional multi-certificado em TI e responsável pela frente da LGPD na Unimed BH e no Banco Santander, tá? O responsável maior. E o Daniel é um advogado sênior
que tem toda expertise na área do direito nos grandes hospitais em Minas Gerais. E a Daniela Dorella, né, como especialista de mapeamento e estruturação de processos e gestão de riscos. Então, esse é o time multidisciplinar para tocar esses projetos. A lei geral, ela tem uma grande finalidade, que é garantir a privacidade dos dados pessoais. Né? Então, esse é o grande foco dessa lei. E vocês vão ver todos os desdobramentos dela. No artigo 2, fala que a disciplina de proteção de dados tem como fundamentos respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a livre iniciativa e a defesa do consumidor e, por último, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Muito bem. Essa lei, ela veio quebrar um grande paradigma, né, que é como que as empresas tratam os dados pessoais. Tá? Ela realmente vai fazer uma mudança muito grande em todas as empresas que tratam com dados pessoais. Cenário atual em proteção de dados. Hoje em dia é cotidiano, né? Vazamento de dados do Facebook, notícia mundial, notícia de São Paulo. Marisa Letícia teve dados sigilosos de diagnóstico de imagem vazados por médica do Sírio-Libanês. Virou notícia nacional, inclusive as imagens. Banco Inter fecha acordo para pagar 1,5 milhão após vazamento de dados. Netshoes. Isso aqui cotidianamente tem uma notícia mundial sobre vazamentos. Desmistificando. São 3 slides que a gente quebra esta imagem. Em primeiro lugar, a lei se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado. Desde um consultório odontológico até o mega hospital. Estão todos envolvidos. Absolutamente todos. Banco de dados. Imediatamente os mais afoitos pensam só em TI. Não é. Onde quer que eu tenha um arquivo inativo de dados brutos, onde eu quero que eu tenha um armazenamento em nuvem, ou a nossa mesa do faturista, ou um arquivo vertical, ou uma estação de trabalho, ou um servidor, 100% aplicável, papel e eletrônico. Os dados pessoais não são apenas de clientes, também são dos funcionários, dos prestadores de serviço, dos acionistas, ou seja, onde quer que tenha um CPF, tem uma pessoa física, tem dados pessoais, nem que seja o próprio número do CPF. Então, são 3 quebras que é importante falar. O meu laboratório é muito pequeno, 100% aplicável. Linha mestra de raciocínio. Eu tenho que pensar nas vulnerabilidades, então, desses dados em papel e desses dados eletrônicos. Em relação ao quê? Ao vazamento desses dados, a perda dos dados e o uso não autorizado. Por quê? Porque é neles que nós temos que atuar para prover a segurança. Contra o vazamento, contra a perda de dados e o uso não autorizado. Então, essa é a linha mestra de raciocínio dessa legislação. Ok? Muito bem. Eu tenho que criar um sistema, então, para atendimento desta legislação. E aí eu convido vocês para pensar no seguinte. A exemplo daquelas notícias cotidianas lá, né?
Nós temos que criar um sistema Big Mac complexo ou um hamburguinho simplesinho. Depende. Depende pelo seguinte, a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que deve ser criada a qualquer momento pelo governo federal, ela vai ter o poder de publicização, ou seja, jogar na mídia o evento, a violação dos direitos pessoais. Daí que vem aquelas notícias lá, né? Todas elas. E aí, a grande questão é a seguinte, eu tenho que criar algo extremamente complexo porque eu sou pequeno? Talvez eu não consiga. Nosso amigo Gilberto depois vai falar disso. Mas eu sou grande e crio algo simplesinho. E o que pode acontecer? O risco de reputação e de perda de imagem é muito alto porque isso pode virar uma notícia mundial. E o risco financeiro de ser imputado pela NPD ou até mesmo numa causa simples de danos morais, né? Então é complicado, sabe? E essa legislação não vai ser mais uma daquelas que veio para não ser seguida. Esta vai ser. É um grande motivo que está por trás. A Europa já implementou. E como tem muita empresa que se relaciona com a comunidade europeia, então esta lei vai pegar, com certeza. Principais impactos da LGPD, né? Mudança da cultura interna, governança de dados pessoais, então nós vamos ter que trabalhar com governança de papel, os velhos arquivos setoriais e o arquivo inativo, mas entra o dado eletrônico, que já é uma grande dificuldade pela própria complexidade a que se refere. E a infraestrutura física e lógica, que suporte as obrigações, e aí está o foco do investimento maior. Muito bem, dando sequência. Legislação e principais conceitos. Nós estamos falando do Brasil, tem algumas outras situações, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, tá? Muitas vezes eu oferto produtos, serviços a titulares localizados no Brasil, mas o tratamento é lá fora. Por exemplo, se eu mandar um exame para um país no exterior, lá no exterior. Então, pensem em Brasil. Nosso amigo Daniel, o jurídico, vai falar para nós agora, então, do artigo 5. Por favor, Daniel. Boa noite, pessoal. Prazer participar aqui desse evento do Lab Rede. A convite... Estão me ouvindo bem? A convite do Bono e da equipe aí da Bono. Certamente uma oportunidade única para expressar aqui para vocês uma visão, vamos dizer assim, multidisciplinar de uma questão que merece ser tratada assim, tá? A apresentação do Bono é muito adequada, porque você já percebe, a partir da fala dele, que esse assunto não se esgota por um olhar. A gente precisa aqui tratar dele com todas as visões, as vertentes que a matéria exige, né? O conteúdo aqui não é isolado, estanque, ele tem essa feição multidisciplinar por natureza. Naturalmente, quando a gente trata de uma nova lei, a primeira pessoa que a gente procura ouvir é o advogado, né? A pessoa que tem formação para interpretar os comandos legais, para interpretar o desejo do legislador, para poder ter essa noção aí do que aquela lei impacta na minha realidade. Entretanto, essa é uma daquelas leis que a gente não consegue resolver a sua interpretação e muito menos a sua aplicação se formos tratar apenas dessa maneira. Tá? Então, a gente precisa aí ter essa conjugação de forças para que a gente possa conseguir trazer para dentro da realidade da empresa
um risco mitigado, controlado, porque, na verdade, a partir da vigência da LGPD, todos nós, sejamos prestadores de serviço, como eu sou, no escritório de advocacia, sejam vocês todos através de laboratórios de análise, vamos passar a responder por responsabilidades que essa lei nos traz. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, antes de começar a tratar dos conceitos, que para quem lida com saúde, no meu caso já são 20 anos aproximadamente, um pouco mais, a gente tem uma noção de que sigilo sobre dados é algo valioso por si. Tá? Entretanto, o mercado não tem essa noção. A gente aqui na área de saúde vai ter sempre uma necessidade de proteger, especialmente aquelas informações que o paciente traz até o prestador de serviço, seja ele um laboratório, uma clínica, um hospital, porque essa é uma informação já de antemão sabido, protegida por sigilo legal. Bom, e aí a gente chega exatamente no conceito de dado pessoal a partir dessa configuração. O que a gente quer trazer em termos de introdução aí para chegar ao conceito de dado pessoal? O dado pessoal, ele tem uma referência, naturalmente, à pessoa, mas especificamente à pessoa física. Portanto, essa não é uma legislação que se proponha a cuidar dos dados de pessoas jurídicas. Então, os dados de faturamento da LabRede, do seu associado, não são dados que vão ser tratados por nós aqui dentro da perspectiva da LGPD. Tá? Eles podem ser dados sigilosos por uma série de outras razões, inclusive até algumas de ordem legal, como a questão fiscal, por exemplo. Ninguém é obrigado a revelar, para quem quer que seja, a não ser em situações muito específicas, né, os seus dados de faturamento. Aí a gente já descarta aqui uma série de informações que vão estar, portanto, excluídas da regulação que a LGPD traz até nós. Né? E dentro dessa qualificação de dado pessoal, a LGPD avança um pouco, como vocês estão vendo aí na tela, para qualificar esse dado pessoal numa perspectiva de maior gravidade da responsabilidade de quem vai lidar com ele, quando se tratar de dado sensível. Tá? Então, o dado pessoal, que além de atribuir-se a essa nomenclatura a relação com uma pessoa física, ele trouxer também informações sobre origem, raça, saúde, vida sexual, genética, biometria, etc., né? Uma série de definições aí que a lei faz, ele vai ser, de alguma forma, mais gravoso no nível de responsabilidade do que o simples dado pessoal. Tá? Então, a pessoa que vai ao seu laboratório para colher um material, ela pode ir acompanhada. Não, infelizmente, né, não nesse momento de pandemia, a gente tem evitado os acompanhantes aí em certas situações de saúde, né? Seja uma consulta, uma ida ao laboratório. Mas é muito comum que as pessoas saiam para se consultar, para ir ao laboratório, acompanhadas de um familiar, de um funcionário, coisas desse tipo. Então, você pode ter que identificar aquele acompanhante, né? Uma simples identificação no acesso ao seu ambiente, seja biométrica, seja por vídeo, seja por coleta de ficha num método daí extremamente convencional e analógico, né? Uma folha, um livro de registro, isso é coleta de dado, e dependendo do dado que você coletar, ele vai se transformar em dado sensível. Tá? É muito comum, por exemplo, a gente conhece essa realidade de muitos anos, que o formulário, a ficha de internação, a ficha de atendimento, seja de hospitais, laboratórios, costumam fazer uma pergunta muito peculiar, a religião. Né? A gente sabe que essa pergunta ela tem impactos aí diretamente relacionados com algumas crenças, algumas fés praticadas, porque elas permitem ou não permitem certas práticas que impactam na atuação médica. Entretanto, eu vou precisar agora dar a esse dado, que é um dado sensível, um tratamento adequado. Quando o Dr. Bruno Bono comparecer ao meu laboratório e se declarar
católico, protestante, de antemão eu já sei, bom, esse dado dele não tem relevância para mim. Eu vou ter que tomar uma providência em relação a ele. Ou o Bruno me autoriza a manter, ou eu vou descartar no futuro. Por quê? É de conhecimento geral que essas duas modalidades religiosas aí que eu mencionei não trazem nenhuma diferença a priori para o tratamento que eu vou oferecer a ele enquanto paciente. Tá? Se ele se declarasse de alguma forma diferente, né, uma exemplificação aí que é talvez a mais conhecida de todas, né, os praticantes da fé, né, chamada de testemunhas de Jeová, eles têm uma restrição aí com relação ao recebimento de sangue doado. Tá? Então, a gente tem aí, nessa perspectiva, um dado sensível, relevante, quando a pessoa se declarar religiosa nesse tipo de fé. Nas outras modalidades, pode ser que esse dado não tenha relevância, portanto, eu não vou precisar guardá-lo. Como já dissemos, né, o titular vai ser uma pessoa natural, tá? E essa titularidade, ela não se esgota, vamos dizer, ela não tem um âmbito de limitação. Eu sempre tenho que partir do pressuposto, e isso na fala inicial do Bono já foi algo muito bom, muito esclarecedor, que é uma construção de novos paradigmas. Eu tenho, portanto, que partir da ideia de que eu não posso imaginar que aquela pessoa que se relaciona comigo me deu uma autorização para tratar dados e que aquilo tenha validade depois de forma indeterminada, indistinta, tá? Eu vou precisar sempre conferir dado por dado, processo por processo, na área de gestão aí, que é a especialidade dele, que vai falar daqui a pouco para vocês, para saber se aquilo realmente precisa ser acumulado, né, guardado para ser futuramente tratado. Tá? Bom, você quer passar aí, por favor, o slide, Mônica? Nessa perspectiva, então, a gente tem algumas figuras aí que a lei criou. Tá? Você tem uma figura chamada de titular, que a gente se referiu há pouco, que é essa pessoa física dona da informação que vai ser revelada às pessoas que vão ser controladores ou operadores. Tá? O controlador, nessa lógica do quem é quem aí, é aquele que lida diretamente com o dado recebido do titular. Então, no caso de vocês, laboratórios, vocês são controladores de dados dos pacientes que vão procurá-los. Tá? Então, o paciente vai lá fazer um hemograma ou outro tipo de exame qualquer laboratorial e vai precisar de coleta de material, e aquilo vai passar a integrar lá um banco de dados que precisa de ter controle por parte de vocês. O operador é, eventualmente, aquela terceira pessoa. E aí é importante a gente já falando para os dois, aí, tanto controlador quanto operador. Podem ser, aí não mais aquela restrição da lei, podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Tá? E, portanto, o operador é aquela pessoa que vai receber essa informação por intermédio do controlador. Então, se você tem, por exemplo, um banco de dados remoto, um servidor em nuvem, a sua empresa trabalha dessa maneira, esse banco de dados em nuvem, ele passa a ser operador, porque ele tem a responsabilidade de armazenar aqueles dados que você recebeu dele. Tá? Nessas interfaces aí entre controlador e operador, a lei criou uma figura que ainda não há, vamos dizer assim, uma regulamentação precisa, que é o chamado DPO, né, ou encarregado. É uma expressão em inglês, né, que está sendo adotada no nosso idioma como forma corrente, mas é um encarregado. A gente, da área de saúde, tem um referencial muito simples para entender isso. Seja na área de vocês, laboratório, seja na área de um hospital ou de uma clínica, toda empresa desse gênero tem um responsável técnico, seja ele, no caso de hospitais e clínicas, médicos, ou no caso de laboratórios, patologistas ou outra, né, figura aí de profissão especializada, tá? Como bioquímicos, etc. Né? Então, o que é pertinente a
realidade é a gente imaginar que agora o dado que eu recebo de um titular, pessoa física, eu passo a ser responsável na figura de controlador. E eu vou nomear entre os meus colaboradores ali um sujeito que vai passar a ser o responsável técnico perante o último personagem desse slide que vocês estão vendo aí, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, essa figura passa a ter, como a gente disse, uma espécie de responsabilidade técnica junto a um órgão governamental, dizendo, olha, havendo problemas aqui, seja de violação, seja de vazamento, seja de qualquer tipo de incidente, eu vou me reportar à ANPD ao DPO de determinada empresa. Tá? Eu vou me reportar a ele, não quer dizer que a responsabilidade é só dele e que somente ele vai ser incumbido aí de resolver os problemas relacionados a esse tema. Mas o que a legislação quis foi eleger uma figura central nesse processo de interface. Perfeito? Podemos seguir aí. Bom, continuo daqui, Bono, ou vocês... Perfeito. Em relação a esse... volta uma tela para mim, por favor. A esse tratamento e aos direitos, à segurança, etc., a gente aqui é muito importante a gente imaginar o seguinte, voltando aqui para a nossa realidade da área de saúde. A nossa forma de trabalhar, como eu disse há pouco, ela sempre foi vocacionada, voltada à proteção de dados que a gente já sabe de antemão que são sigilosos. Né? Eu sei que um laudo laboratorial é algo que só pode ser revelado em determinadas circunstâncias que a legislação permite que eu faça a revelação. Né? Então, a gente já está acostumado com isso. Entretanto, aqui entra um outro campo de fator jurídico que até então era desconhecido para nós. A gente sempre pensou muito, e a lei se pauta, na lógica de proteger aquilo que foi dito no começo da apresentação do Bono, a intimidade, a privacidade, os chamados direitos fundamentais de qualquer pessoa, tá? Protegidos lá pelo artigo 5º da Constituição Brasileira. Entretanto, o que se promove através da criação de leis de proteção de dados, como a nossa LGPD, como a legislação europeia, não é mais pura e simplesmente uma proteção do indivíduo enquanto esse ser dotado aí de valores jurídicos nobres, profundamente ligados à sua essência enquanto ser humano. Aqui a gente agora percebe que há uma outra vocação nesse tipo de legislação. O legislador se deu conta de que dado é um grande ativo econômico. Portanto, eu não posso permitir que alguém transacione com os dados de terceiros se aproveitando economicamente desses dados, sem que esse terceiro tenha autorizado e sem que esse terceiro ganhe nada com isso. Tá? Porque não tem. Vocês todos aí já devem estar imaginando situações diversas em que eu me proponho a participar de alguma atividade em que economicamente eu sou remunerado por algum dado que eu tenho. Por exemplo, a minha imagem. Se eu pudesse, né, tivesse o privilégio de poder vender a minha imagem para os meios de publicidade, por exemplo, alguém ia querer, se fosse a hipótese, né, comprar o meu rosto, uma fotografia ou um vídeo ou qualquer coisa desse tipo, para associar o seu produto e vender. Eu não faço isso porque não é nem econômica, nem realisticamente viável. Né? Mas o que é importante aqui é a gente entender que os direitos do titular, a partir de agora, né, eles não estão relacionados pura e simplesmente a essa ideia sublime de proteger-nos, né, aí não só ao terceiro, mas a nós todos, enquanto pessoas físicas, nessa condição aí de um direito fundamental. Tá? Aqui a gente vai ter uma proteção que é também vocacionada a resguardar o nosso patrimônio material, o nosso bolso, né? É uma fonte de renda, portanto, quando a gente vai ao supermercado, à drogaria, e nos pedem o CPF ou outro dado desse tipo, que parece ser um dado, entre aspas, inocente, a gente sabe que está havendo ali um acúmulo de informações
graças aí ao que o Gilberto vai falar em breve, né, ao Big Data, né, que vai transformar essas informações em ativos econômicos expressivos. Portanto, aí a gente vai ter aí os cuidados em relação ao tratamento desses dados, aos direitos dos titulares e, principalmente, né, a segurança que esses dados tratados e acumulados vão exigir por parte dos operadores e controladores. Você passa, por favor. Bom, tratar um dado é algo que a própria legislação já me diz quando que eu posso fazer. Tá? Eu vou precisar de tratar quando eu tenho, por exemplo, uma obrigação legal regulatória. Um hospital que atende emergência, ele pode chegar lá e receber uma criança com uma suspeita de violência sexual. Tá? Nessa condição, o médico plantonista que recebe aquela criança identifica essa possibilidade, ele passa a ter um dever legal de tratar a informação e não só tratar, como encaminhar ela a um órgão de defesa daquela criança, que pode ser o juizado da infância e da juventude, o conselho tutelar, ou a própria polícia, né? Então, há aí uma perspectiva. A gente vai ter isso também enquanto execução de políticas públicas, né? Coisas que vocês já estão acostumados também, né? Nesse momento. Realização de pesquisas, cumprimento de contratos, que aí é um ponto sensível, muito importante. Vou deixar ele até para daqui a pouquinho. Para utilização em processos judiciais, seja para defesa ou para acusação, nós vamos precisar de certos dados, né? Proteção de vida, saúde, interesse do legítimo do controlador. Então, se eu preciso daquilo, por exemplo, no caso das empresas da atuação na área de saúde, elas precisam desses dados, muitas vezes, para receber do convênio. Né? A gente sabe que, se eu faturo para o convênio e crio uma conta, na expressão que a lei trouxe, anonimizada, o convênio vai falar para mim, bom, eu lamento, mas eu não vou te pagar essa conta. Porque se você não me disser que essa pessoa que está recebendo o seu serviço é um cliente do meu plano, eu não posso te pagar. Então, eu não posso ter aí um exagero. Coisas, né, da vivência do Gilberto muito grande no campo da proteção do crédito e, naturalmente, para o tratamento naqueles casos em que houver o consentimento. Mas vamos lá, voltar só um pouquinho para não me alongar demais na questão dos contratos. A gente tem uma tendência a pensar em contratos em que a relação se dá prioritariamente em dois campos: cliente e laboratório, fornecedor de laboratório. A gente esquece que contrato a gente faz, né, em uma infinidade de hipóteses. Você quer passar, eu já vi o slide seguinte aí, Bono. Você pode passar aquela pergunta, né? Na relação entre um laboratório e o seu cliente, paciente, de alguma forma aí, o paciente pode ter uma doença crônica, nessa ilustração aí, né, criada, em que ele vai frequentemente fazer um acompanhamento laboratorial, seja exame de sangue, de urina, de fezes, de imagem, né, qualquer outro que vocês queiram imaginar aí que faça parte do dia a dia de vocês, eu preciso ir lá toda hora, tá? Mas o que é o problema? Eu não posso imaginar que aquele dado que eu recebo na primeira vez que a pessoa comparece, ele possa ser multiplicado em termos de tratamento, de acumulação, para todas as outras vezes que ela for lá. Então, eu vou ter que criar um sistema, seja ele através da TI, ou mesmo no caso das situações menos sofisticadas, tecnológicas aí, de consentimento escrito, papel, tá? Assinatura, impressão, coisas desse gênero, para que aquela pessoa me dê autorização para isso. Tá? E aí, avançando já para uma situação seguinte, eu digo a vocês que o meu âmbito contratual, como eu estava tentando mostrar antes, ele é muito abrangente. Portanto, pessoal, quando eu lido com um funcionário, eu estou diante de quê? De um contrato de trabalho. Né? Esse contrato eu recebo desde dados singelos, como a informação do nome dele, do funcionário,
o número da carteira de trabalho, o CPF, a inscrição no PIS, etc., coisas desse tipo, mas também um trabalhador que se ligue a uma empresa por um tempo razoável, ele passa a ter ali informações, por exemplo, sobre o seu perfil profissiográfico, sobre a sua saúde ocupacional. Tudo isso vão ser dados acumulados, derivados de um contrato firmado entre aquelas duas partes. Uma pessoa física, o empregado, e uma pessoa jurídica, certo? Bom, vamos seguindo aí, por favor, Bono. Daniel, obrigado por enquanto. Eu vou passar a palavra para o Gilberto, para a gente poder tocar. Daqui a alguns minutos eu te chamo novamente. Vou de novo. Muito bem. Gilberto, a bola é toda sua, por favor. Ótimo, obrigado, Bono. Obrigado a todos pela presença. Agradeço em especial ao Bono pelo convite e ao pessoal aqui da Lab Rede. Esse é um tema, de fato, extenso quando se fala em LGPD, em especial dentro da frente de segurança da informação, dentro da frente de tecnologia como um todo. O que a gente percebe é que a grande maioria das empresas nunca se preocuparam, basicamente, com o aspecto de prevenção dos dados. Nunca se preocuparam com a segurança dos dados, efetivamente, né? As empresas se preocupam com a tecnologia como um todo, mas na disponibilidade dessa tecnologia, na disponibilidade das aplicações e muito menos com os aspectos aí preventivos dos dados. Então, nós temos diversos itens dentro da lei, diversos parágrafos dizendo como é que a gente deve tratar esses aspectos preventivos e quais são as boas práticas que a gente deve utilizar para que a gente possa tratar o assunto LGPD. E é importante falar um pouco da estrutura de governança de TI. O quanto essa estrutura de governança de TI está relacionada com a governança corporativa, como é que essa relação deve se dar dentro da organização, independentemente do tamanho dessa organização, independentemente do tipo de atividade que está voltada a essa organização. O que a gente percebe é que a governança de TI, em muitos casos, ela é focada apenas em infraestrutura e parte de uma área de sistemas, por exemplo. No entanto, a gente pode ver a governança corporativa, né, que ela provê eficiência e eficácia operacional, confiabilidade nas demonstrações financeiras, conformidade com leis e regulamentos, gestão de riscos corporativos. E a governança de TI precisa estar ali para poder regular todos esses aspectos, para poder, de fato, suportar, né, sendo realmente um braço da governança corporativa. E a gente percebe que a governança corporativa, ela é, como eu disse, voltada apenas para a infraestrutura e, às vezes, uma parte da área de sistemas, renegando, em especial, quando se fala de gestão de riscos. O ponto principal, fazendo a relação de governança de TI, a relação de tecnologia, cybersecurity, a parte principal é a gestão dos riscos. Esse processo da gestão dos riscos, né, precisa trabalhar com foco, né, a governança precisa trabalhar com foco na gestão dos riscos. E como trabalhar dessa forma? Usando diversos frameworks, diversos padrões de mercado, melhores práticas de mercado, para que a gente possa atender. E para a gente atender, basicamente, a LGPD, a gente precisa fortalecer muito na ISO 27001, então as organizações precisam trabalhar em cima da ISO 27001, que são as melhores práticas para se fazer a segurança da informação dentro da sua organização, e trabalhar ainda com a 27701, que é um braço da 27001, voltado especificamente para se trabalhar com a LGPD. Dentro desse processo, a gente pode dizer que segurança da informação é um guarda-chuva dentro dessa estrutura, onde você tem 3 pilares, basicamente: integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Quando se fala em disponibilidade dos dados, em especial, a gente precisa trabalhar com uma mínima estrutura de segurança dentro da sua organização.
Por menor que seja a sua organização, em algum momento, você certamente será questionado pela ANTP, quando ela de fato for estabelecida e for fortalecida dentro do país como um todo, mas ela vai, em algum momento, dizer qual é o tom, vai dar qual é o tom da nossa dosimetria, como é que de fato você será cobrado, como é que de fato você será notificado caso tenha alguma discrepância dessa estrutura de segurança. Então, esse pilar de segurança da informação, de confidencialidade, integridade e disponibilidade, vem para poder suprir o quê? Segurança em software, segurança em funcionários, a gente fala de segurança dos dados desses funcionários, dos dados das informações armazenadas nesses softwares, empresas com uma base de dados muito grande, montando uma estrutura de dado warehouse, uma big data, uma estrutura onde possa fornecer informações dimensionais, onde você consiga ver de diversos níveis dentro da sua organização aqueles dados existentes, requer uma atenção especial na estrutura de segurança. A gente pode pensar aqui, nessa estrutura de segurança como um todo, dentro desses pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade, trabalhar fortemente a ISO 27001 e trabalhar a ISO 27701, para que a gente dê robustez para o trabalho e para a estrutura lá da LGPD. Aí, falando aqui um pouco, né, sobre privacidade de dados, as ações necessárias para se estabelecer essa conformidade com a LGPD e basicamente com essa estrutura de TI, né? Segurança em atividades, cópias de segurança, nós temos diversos níveis e diversos pontos de atuação. Segurança em proteção contra malware. A gente precisa fortalecer, o Bono começou falando das grandes empresas que tiveram seus dados vazados aí ao longo do tempo. A gente percebe que no Brasil essa frente está se fortalecendo, cada vez mais dados são expostos e mostra efetivamente que as empresas têm trabalhado muito pouco para essa proteção. Se o seu dado foi exposto, obviamente, você está com uma fragilidade da sua segurança de gestão de incidentes, você tem uma fragilidade da sua segurança física de documentos, por exemplo, você pode ter uma fragilidade da sua proteção da sua base de dados. E o que a gente percebe estudando um pouco os ataques que aconteceram nos últimos tempos nessas grandes empresas e empresas menores também, até muito próximas aqui de onde estamos, em Belo Horizonte, os ataques eles têm uma complexidade de médio para baixo. Então, uma complexidade muito média, uma complexidade média ou uma complexidade muito baixa. O que causa, o que nos mostra que as empresas estão muito pouco preparadas. E com um pouco de atuação, dentro de uma estrutura de segurança, conseguiria se proteger de tal forma a evitar ou mitigar esses ataques, né, como um todo, né? Então, alguns pontos que a gente precisa realmente tratar, né, controle de acesso dentro das aplicações, quase não se vê, e uma gama de outras ações que são extremamente necessárias, gestão de ativos, segurança em dados, segurança e gestão de vulnerabilidades, criptografia, segurança de recursos humanos, segurança de requisitos legais, ou seja, nós temos uma gama de ações a serem implementadas e todas essas sendo suportadas pela 27001, né, ISO 27001 ou ISO 27701, que eu faço um comparativo rápido, né, a 27001 é uma norma onde ela traz, né, a gestão de segurança da informação, quais são as melhores práticas para se implementar a gestão de segurança de informação dentro da sua organização, independentemente do tamanho da organização. Você não necessariamente precisa atingir todos os itens necessários da 27001. Obviamente, vai ser muito bom, porque você vai ter uma estrutura muito mais segura, uma organização muito mais segura do que você tem hoje. E fazendo uma relação com a 27701, que traz as melhores práticas para que se implemente a LGPD, fazendo uma relação direta com a 27001. Ou seja, para que a gente implemente uma estrutura de LGPD confiável, para que você consiga demonstrar que é essencial essa demonstração, principalmente para a NTP. Se você tiver algum vazamento de dados, por exemplo, você consegue comprovar que
seguiu as melhores práticas usando a 27001, seguiu as melhores práticas utilizando a 27701, e mesmo assim você teve um dado vazado. Eu fiz tudo o que era possível. Eu trabalhei dentro de uma estrutura de boa-fé. Eu apresentei todo o projeto, desde a concepção, definição, o planejamento, a execução, os controles desse projeto, os processos de entrega, as documentações, a transferência que foi feita para o meu time interno da organização para que eles pudessem tocar esse processo daí para frente. Então, eu fiz tudo o que era possível e ainda assim eu tive algum dado vazado. E mesmo assim, você vai conseguir, de fato, comprovar que dentro dessa estrutura de boa-fé não tinha mais nada o que ser feito. Muito bem. Miriam, por favor, Miriam, tem alguma pergunta relacionada à TI, Miriam? Tem sim. Por favor. Temos uma pergunta aqui do Gilberto. A pergunta é possível atender aos requisitos da LGPD com alternativas que exijam baixo investimento em empresas de menor porte? Ok, obrigado, Miriam. Gilberto, a bola é toda sua. Obrigado, Bono. Mira, essa é uma pergunta de resposta muito ampla, né? Eu acredito que sim, é possível implementar a LGPD, independentemente, como eu disse, do tamanho da organização, independentemente dos recursos financeiros. Como eu disse, a gente não precisa tratar a 27001 nem a 27701 por completo. O que a gente precisa é tratar aqueles riscos que estão mais evidentes e conhecidos e aqueles que a gente possa, a partir de um assessment dentro da sua organização, identificar quais são os riscos e tratá-los. Então, a ideia é fazer um processo de LGPD com foco nos riscos. Então, o primeiro processo é levantar quais são os dados que você tem, qual é a sua estrutura que suporta esses dados, quais são os processos que manipulam esses dados, como que eles estão sendo relacionados dentro da sua organização e fora da organização também, como que esses dados chegam dentro da sua organização, como é que ele transita internamente, ou seja, qual é o ciclo de vida dessa informação como um todo e quais são os riscos que a sua organização tem. Os riscos são muito diferentes. Se a gente fizer um levantamento muito simples da sua organização, eu posso não enxergar alguns riscos que são essenciais e depois ele pode causar algum problema de vazamento de dados, por exemplo. Então, o fato é trabalhar com foco nos riscos, trabalhar com foco naqueles riscos que estão mais aparentes e que possam causar um prejuízo maior dentro da sua organização, e aí a gente consegue dimensionar o tamanho, o esforço do trabalho, quais são as equipes dimensionadas e, de fato, quanto vai ser o seu investimento para essa proteção. Obrigado, Gilberto. Daniel, por favor, nós vamos precisar agora de você novamente para dar um arremate nos seus temas. Daniel? Pode soltar, Bono. Aqui já está tranquilo. Pode deixar a tela cheia e fica mais fácil de abordar tudo. Bom, pessoal, desculpem até aí uma certa antecipação nesse tema, né? A fala anterior já trouxe algumas informações aí, a gente perde um pouquinho da didática aí na apresentação, mas conjuga as duas coisas. Aquilo que eu estava dizendo na fala anterior, agora com essa ilustração aí trazida no slide, ajuda bastante a todos a entender, né? A gente tem essa visão razoavelmente limitada de contrato, achando que dentro de uma empresa, contrato é aquela relação que se dá com fornecedor e com cliente, né? Então, é preciso que a gente traga isso para uma dimensão, e aí não é só mais no campo da realidade da empresa, mas é um campo jurídico mesmo. Tá? Contrato é um jeito que a gente tem
que a lei permite para fazer circulação de riquezas, né, seja por prestação de serviço, seja por vender alguma coisa, mas que traz aí uma série de implicações. E agora, com a criação e a vigência da LGPD, os contratos também estão sendo afetados por ela. Tá? Vocês imaginem aí que todos esses círculos aí, ou imagens ovaladas aí, trazem para nós pelo menos uma situação em que eu vou me relacionar contratualmente com terceiros, né? A minha empresa vai ter uma relação, seja com o acionista, seja com o funcionário, seja com o banco, e eu vou precisar de transmitir de alguma maneira dados e receber dados. Tá? Toda vez que isso acontecer através de um contrato, eu estou diante daquilo que o Gilberto disse há pouco, que é uma possibilidade de acontecer um vazamento, de acontecer um incidente, e que eu vou precisar de me acautelar em relação a isso. Então, o que significa essa cautela? E aí, já adiantando um pouquinho e deixando aí a bola levantada para o Bono vir falar daqui a pouco, essas cautelas que nós vamos ter que ter daqui para frente é criação de processos de gestão, pessoal. Então, a gente vai precisar aí de ter no nosso dia a dia um certo formalismo ao lidar com dados daqui por diante. Tá? A gente vai precisar, por exemplo, de saber se os dados que o banco me pede para fazer a transmissão, para que ele possa pagar a minha folha de pagamento, são dados pura e simplesmente pessoais ou se são dados pessoais e sensíveis. Tá? Eu vou precisar, portanto, exigir do banco, no contrato que eu for ter com ele, que ele trate adequadamente esses dados, que ele descarte os que ele não for precisar depois de utilizar, ou que ele armazene através de um processo de segurança que vai ser abordado aí nas salas futuras, tá? Nas falas futuras, perdão. Da mesma maneira, o cliente, eu disse há pouco do cliente que vai acompanhado, mas naturalmente essa ilustração aí é muito singela, ela não esgota todos os problemas, todas as situações que eu vou ter. Tá? Eu vou ter desde uma câmera na minha recepção que vai identificar o rosto daquele cliente, portanto, é uma imagem que vai ser um dia convertida em dados, se eu acumulo aquilo. Eu vou ter um livro de protocolo em que eu entrego o resultado de um exame para alguém, ou eu vou ter uma série de desdobramentos aí dessa relação contratual, relação empresa-cliente. Tá? Eu tenho que ter esse olhar fruto aí da mudança de paradigma mencionada pelo Bono no início da exposição, que me permita enxergar sempre que agora eu ganhei, entre aspas, né, porque não é nada de presente, é um ônus pesadíssimo, eu ganhei do legislador brasileiro e, de uma forma geral, o mundo inteiro está agindo dessa maneira, eu ganhei um dever de cuidar desse dado, seja para armazená-lo, seja para descartá-lo. Tá? Então, tanto eu vou ter esse cuidado com o meu cliente, quanto com o meu funcionário, e até na situação de um desses círculos aqui, o do acionista. Tá? O acionista vai me passar uma série de informações. Né? A gente pode ter aí, não é o caso exatamente, mas a gente pode ter uma empresa que tenha milhares de acionistas, que são as empresas de capital aberto. Essas empresas acumulam informações dos seus acionistas, transmitem esses dados para a Receita Federal, quando distribuem dividendos, transmitem esses dados para juntas comerciais e naturalmente, também vão precisar desses dados para fazer essa mesma distribuição de dividendos, atribuir a cada um o que é seu de direito. Tá? Então, tudo isso vai ser importante. Né? Eu gosto de lembrar, até na última fala que nós fizemos sobre esse tema, né, Bono? Já vi que você acrescentou aqui, muito obrigado pela deixa, a questão própria dos nossos dias, pessoal. Nós estamos vivendo aí uma fase em que o trabalho doméstico, home office, passou a ser algo altamente difundido, coisa que existia particularmente nas grandes empresas, no serviço público, num nível muito sofisticado, passou de uma hora para outra a ser uma necessidade primordial de quase todo o negócio.
Para isso, o que foi feito, e aí o Gilberto pode me ajudar depois, na linguagem técnica? Abriu-se a possibilidade de acesso remoto para uma infinidade de colaboradores, seja no laboratório, seja no escritório de advocacia, seja numa empresa de locação de veículos. Há uma série de pessoas aí que até então trabalhavam dentro da empresa, cuidando ali dos seus afazeres no ambiente físico daquela empresa, passaram a levar aquilo para sua casa. Não levar no sentido físico da coisa, mas eu passo a ter dentro da minha casa, através de um acesso remoto por um notebook ou um desktop, todo o banco de dados de um servidor de uma empresa. Tá? Então, você já deve ter visto situações até irônicas aí desse tipo, que o pessoal, às vezes, deixa vazar aí uma tela, um descanso de tela engraçado, coisas desse tipo. Pode ser uma bobagem como essa, né? Mas pode ser o seu servidor com os dados dos seus clientes todos. Sejam eles dados sensíveis, como, por exemplo, os laudos, pode ser simplesmente o nome de cada um. Já seriam uma informação a sujeitar essa empresa a um tipo de responsabilidade. Tá? Então, a gente precisa entender que o que a LGPD traz para nós é um novo olhar sobre algo com que a gente sempre lidou. A gente sempre lidou com dados de terceiros. Mas até então a gente não tinha a noção de que a gente era responsável por aquela informação, seja no armazenamento, seja no descarte. Tá? Então, nessas relações contratuais, a gente vai precisar de fazer todo esse fluxo aí agora da tela para demonstrar que quem pode ter acesso, se esse dado está correto, eu não vou atribuir uma informação de uma pessoa a outra ou vice-versa, se esse dado é daqueles que eu posso anonimizar, bloquear, eliminar, se eu vou precisar de fazer portabilidade, tá? Aquele slide anterior fazia referência ali à folha de pagamento e ao banco. Eu posso, de um dia para o outro, trocar o meu fornecedor de banco para que aquele fornecedor anterior deixe de fazer esses pagamentos e eu passo para o outro. Seja o banco, seja o plano de saúde, seja a telefonia móvel, telefonia fixa. Eu vou ter uma série de transformação aí nesse processo de portabilidade de dados que vão exigir daquela pessoa responsabilidades próprias da LGPD. Quando que esses titulares vão me permitir eliminar, né? Eu posso, por exemplo, no caso de um laboratório, eliminar um dado, né? Eu gostaria de chegar até o laboratório amanhã e falar, olha, quero que vocês apaguem todas as informações que vocês têm a meu respeito aí. Essa discussão é muito recorrente, por exemplo, no site de busca. O Google enfrenta vários processos na justiça hoje em dia, pautado nesse chamado direito ao esquecimento, numa ótica um pouquinho diferente da que a gente discute aqui. O sujeito se envolveu em algum problema no passado, passa o tempo, ele cumpre as suas consequências daquele fato, seja uma pena na justiça, seja pagar uma indenização, e ele não quer que alguém fique eternamente lembrando, através de um site de busca como é o Google, que no passado remoto, há 10, 20, 30 anos, ele fez aquela bobagem, aquele ato ali ilegal, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, ele vai exigir que o Google elimine a informação, anonimize, né, essa informação. Tá? Então, eu preciso ter aí a dimensão para saber, eu sou obrigado a acatar essa vontade do titular? Em que circunstâncias? No dado de saúde, isso não é possível muitas vezes. Tá? Porque esse dado de saúde, apesar da legislação definir que ele é de titularidade do paciente, mas ele é de guarda legal do prestador, seja laboratório, clínica ou hospital, e ele não serve exclusivamente ao interesse do paciente. Então, ele vai servir também para finalidades estatísticas, para políticas governamentais, o que nós já tratamos anteriormente. Tá? Esse paciente pode me dar consentimento ou pode não me dar consentimento para receber aquele dado, e aí eu vou ter que decidir, bom, se ele não me permite trabalhar com esse dado, eu vou poder prestar o serviço a ele, vou poder vender aquilo para ele. Como eu disse anteriormente, se for um dado como aquele da religião lá na ficha de internação de um hospital, e o cara responde, olha,
eu sou praticante da religião católica ou protestante. Não vai fazer diferença nenhuma eu não receber consentimento dele sobre esse dado. Ele não quer que esse dado seja acumulado. Tá? Agora, outros tantos dados, se ele me disser, olha, eu não quero te informar a minha idade. Como que o médico vai aplicar um tratamento a um paciente internado sem que haja no registro dele lá de prontuário informação sobre a idade dele? Tá? Da mesma forma, quando que ele vai poder revogar esse consentimento oferecido anteriormente? Tá? A lei vai definir em que possibilidades isso acontece. Esse consentimento aí, já entrando no próximo slide, ele pressupõe aí uma manifestação livre, clara, evidentemente inequívoca por parte do titular. Tá? Então, eu não posso ter pura e simplesmente aquele botão ali de concordo que se desdobra em inúmeras finalidades de consentimento. Tá? O consentimento ele é expresso e específico para determinada finalidade. Então, a cada vez que eu for precisar desse consentimento, eu vou ter que dar um destaque, eu vou ter que mostrar para quê. E aí, já no campo jurídico, estritamente, né, quem vai ter que provar que isso foi concedido é o controlador. Tá? Então, se o controlador se descuida disso aí, ele vai ter uma dificuldade ainda maior, porque a lei já disse, olha, estamos aqui diante de uma situação de exceção à regra jurídica geral. Na regra jurídica geral, quem fala tem que provar, quem acusa tem que provar. Aqui não. Se eu, enquanto cliente de um determinado prestador de serviço, comércio, etc., disser, olha, não dei autorização para ele fazer aquilo, aquele estabelecimento vai ter que provar para mim, olha, deu sim, ele está equivocado, olha aqui, seja por um formulário eletrônico, seja por um documento assinado, ele me deu autorização sim, tá certo? Vamos em frente. Bom, o campo das sanções da ANPD é outra novidade aí razoável. A gente já conhece em outras formas da legislação, em outros assuntos que ela trata, órgãos governamentais que podem aplicar penalidades. E aqui, o que é importante a gente entender em termos de novidade? A ANPD vem como uma figura à semelhança de outras agências governamentais. Ela cria uma autoridade administrativa sobre esse controle de dados. Portanto, aquilo que eu fizer que prejudicar o interesse de um titular de dados, ele não se esgota na minha relação com aquele titular, que é o que consta do slide anterior, quando a gente fala de responsabilidade civil. Na relação de responsabilidade civil, se eu pago uma indenização, se eu faço um acordo para indenizar, eu resolvo toda a dimensão de responsabilidades que eu poderia ter. Aqui não. Eu passo a ter uma nova perspectiva em que o interesse de abrir um processo e de, eventualmente, aplicar uma penalidade não é mais só do seu titular, e sim de um órgão governamental, que é a ANPD. Tá? Ela vai poder me aplicar tanto uma advertência, quanto multa diária, para que aquele comportamento seja cessado, se aquele vazamento é algo que se dá de forma reiterada, e até mesmo, né, expor essa situação publicamente, o que é aquilo que o Bono disse no início, que é o risco da minha imagem ser comprometida. Tá? Vocês imaginem só o banco de dados, né, sem piada, de um motel, pessoal. Se o motel vazar as informações de cliente, o que será daquele motel no futuro? Né? Ninguém vai ter confiança de ir até ali e falar, olha, as câmeras do motel que fazem um controle de acesso para evitar um assalto, coisa legítima, né? Elas foram julgadas na internet, e todas as pessoas que frequentaram aquilo ali num período de uma semana, um mês e tal, estão lá expostas. Tá? Então, para que aquele estabelecimento seja reprimido pelo comportamento gravíssimo que ele teve em relação àquelas pessoas, ele vai ter ali uma execração pública, né? Ele vai ser demonstrado, fora a obrigação de bloquear o dado, de eliminar, etc. Então, é importante que a gente entenda que a responsabilidade administrativa, o direito cria para que ela seja mais uma. Tá? Ela não se esgota, portanto, na responsabilidade civil
ou na responsabilidade até criminal, dependendo do fato, né? Eu posso ter hipóteses aí que o vazamento de dados constituiria uma calúnia, uma difamação, uma injúria, coisas desse tipo que repercutem lá na justiça criminal. Mas o que a gente tem que entender é que agora nós temos um outro âmbito de responsabilidades dentro dessa perspectiva da LGPD, que é a chamada responsabilidade administrativa. Tá? Vamos em frente. Bom, ainda no campo aí da responsabilidade, agora no campo da responsabilidade civil. As pessoas são solidariamente responsáveis por aqueles vazamentos, por aquelas informações se tornarem públicas sem autorização do titular. Isso quer dizer que a lei diz para nós o seguinte, olha, o titular do dado vai processar quem ele quiser. Ele vai cobrar uma indenização, seja do pequeno, seja do médio, seja do grande. Havendo uma cadeia de fornecedores ali, que podem ser controladores, dois ao mesmo tempo, pode ser um controlador e um operador, pode ser vários controladores e um operador, ou vários operadores e um controlador. Essa empresa, ou essas empresas, vão se tornar responsáveis, na linguagem jurídica, de forma solidária, ou seja, independentemente de quem tenha concorrido para o fato realmente acontecer. Tá? Se o problema foi no vazamento do meu servidor, mas eu sou um subcontratado da empresa Bono Consultoria, eu e a empresa Bono Consultoria vamos responder por aquilo. Depois, a empresa Bono Consultoria vai fazer o que está aí no slide, que é o chamado exercício do direito de regresso. Vai me cobrar o que eu causei de prejuízo a ele. Mas, em relação ao titular do dado, ele não quer saber se esse problema foi causado por mim ou pelo Bono. Ele vai querer receber a sua indenização. A legislação brasileira não limita um valor legal de indenização. A parte de responsabilidade administrativa tem limites na lei. São limites altíssimos, na verdade, né? 50 milhões de reais por infração é algo impensável, mesmo para grandes negócios, né? Dirá para pequenos. Tá? Mas isso que já foi mencionado aí pelo Gilberto é que vai haver aí, na criação da NPD, uma distribuição de responsabilidades a partir de configuração do que o direito chama de dosimetria, né? Uma regulação, um balanceamento aí de responsabilidades a partir da gravidade do comportamento das partes. Então, se eu mostro que eu tenho um plano efetivo de controle de dados, que eu tenho estratégias para impedir que esses vazamentos se perpetuem caso eles aconteçam, isso vai ser vai ter um efeito aí mitigatório da minha responsabilidade perante essa autoridade governamental que está para ser criada. E, por último, a possibilidade aí de ações coletivas, sejam por órgãos de classe, sejam por órgãos de representação geral, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, que vão poder defender esse interesse aí de um grupo de pessoas numa ação só, o que agrava a nossa responsabilidade. Tá? Miriam, temos alguma pergunta, por favor? Já remetida de forma antecipada por algum associado que diga respeito a aspectos jurídicos? Sim. Por favor. Temos sim. Tem uma pergunta aqui. Em tempos de franca terceirização de exames, como deve ser a hierarquia das responsabilidades dos dados do paciente entre o laboratório de origem e o laboratório de apoio? Acho que essa é a pergunta do milhão, né, Camilo? Parece. Porque essa é a chave da problemática toda envolvida com essa questão, né? Assim, exatamente. E ela é muito oportuna porque ela veio depois desse último slide, em que a gente mostra que, de fato, essa distribuição de responsabilidades ela vai ter um efeito mitigatório aí perante a autoridade governamental. Mas perante o titular do dado é indiferente. É o que a legislação dispõe. O titular do dado ele vai cobrar responsabilidades e, por consequência, vai pleitear indenização contra todos. Né? Se ele souber... Agora, pode ser, nessa perspectiva aí da pergunta, que aquele da ponta, o laboratório de origem, fique mais exposto.
né? Porque é com ele que o titular se relaciona frequentemente. Por sua vez, o titular pode pensar, bom, mas aquela marca ali, ó, na parede, Lab Rede, ela me dá uma ideia de patrimônio maior. Então, eu vou atrás do patrimônio Lab Rede. O que já acontece, por exemplo, nas ações de responsabilidade civil por erro médico, com relação a médico, hospital e plano de saúde, né? O paciente que se sente lesado de alguma forma por um erro profissional, ele busca ressarcimento muitas vezes no plano de saúde ou no hospital e deixa de pleitear diretamente contra o médico, exatamente por essa lógica da solidariedade de responsabilidades, tá? Então, nessa perspectiva, é importante entender. Eu vou ter que ter protocolos dizendo o que me cabe enquanto laboratório de apoio e o que cabe ao laboratório de origem. Pelo que eu estou me responsabilizando no gerenciamento daqueles dados do laboratório que eu recebo do laboratório de origem. Pelo que eu me responsabilizo pelos dados que eu vou gerar a partir da transmissão de uma resposta que eu fizer para o laboratório de origem, tá? Pensando aqui enquanto laboratório de apoio. E aí, nessa lógica, eu vou conseguir me ressarcir daquele modo dito anteriormente através do direito de regresso. Mas não vou me eximir de responsabilidades perante o titular do dado, tá? Obrigado, Daniel. Tem uma pergunta de uma pessoa chamada Eliana Marinho. Ela faz a seguinte pergunta: a LGPD será aplicada a outros segmentos ou apenas à saúde? A qualquer segmento, desde que trate com dados pessoais. Pode ser um órgão público, como pode ser uma entidade privada. Tratou com dados pessoais, existe a responsabilidade pelo tratamento adequado aos dados pessoais. Ok? Muito bem. Bom, passando agora para a área de gestão, vou falar um pouco mais agora. Primeiro, nós temos que fazer um mapeamento completo, né, das informações e dados que transitam pela empresa, envolvendo todas as pessoas físicas, empregados, contratados, autônomos, empregados de contratadas, etc. Mapeamento da natureza e do tipo dessas informações, quer sejam dados pessoais simples ou dados pessoais sensíveis. Mapeamento do tipo de tratamento que esses dados atualmente recebem. Vocês já vão perceber que são 20 verbos ligados a tratamento, 20 possibilidades de tratamento, desde a coleta do dado até a eliminação. Identificação em relação a cada tipo de tratamento e em relação a cada tipo de informação dado, daqueles que podem ser feitos sem o consentimento e aqueles que devem ser feitos com consentimento. Por último, a verificação da necessidade de manutenção da obtenção dos dados e dos tipos de tratamento atuais. E estudos de oportunidade para simplificação, que se chama de minimização. Será que todos os dados que eu coleto são estritamente necessários? Ou eu posso eliminar algo? Pensando também num tempo de retenção, quer dizer, o ciclo de vida do registro, né? Qual é o tempo de vida? Enquanto ele estiver sob a minha responsabilidade, alguma vulnerabilidade pode sair do mundo potencial e virar real, e aí eu ser imputado. Muito bem. O mapeamento de dados e o ciclo de vida, no artigo 5, item 10. Olhem só, quais dados pessoais entram na minha empresa? Quais dados pessoais saem? São 20 verbos. Eu posso coletar, produzir, recepcionar, classificar, transmitir, reproduzir. Nossa, é uma enormidade. São 20 possibilidades e isso está escrito na legislação. Então, ao mapear
a entrada de um dado pessoal, eu tenho que ir encaixando aqui o que eu faço com cada uma dessas possibilidades. E identificar, ao mesmo tempo, quais são as vulnerabilidades para cada um destes tratamentos, considerando as mídias disponíveis e o uso pretendido. Tá? Então, torna um pouquinho mais complexo do que uma simples leitura da cláusula da legislação. E isto aqui é um mapeamento típico. Esse aqui é um exemplo do que tem que ser feito. Processo por processo, quer dizer, em cada raia eu vou identificar o que eu faço. Aqui eu coleto, gero um registro, transfiro ele para uma outra área, conforme o fluxo decisório eu jogo para cá, eu faço isso. Não é o mapeamento de processos, mas caminha junto com aquele mapeamento de processos que muitas empresas que já fizeram algum tipo de programa de qualidade dispõem. Não é a mesma coisa, mas passa por aqui. Muito bem. Pensem no faturamento de um laboratório. Eu tenho lá o recebimento e conferência de uma guia, a compilação e solução de problemas e a remessa. Então, vejam bem agora. Eu tenho lá a minha recepção e eu jogo para dentro guias. Eu tenho a biometria, por exemplo, da Unimed, e ela é transmitida para dentro via dado informatizado, via sistema. Olhem agora no meu setor. Eu tenho gaveteiros, eu posso estar na nuvem, pode estar na mesa do faturista, pode estar numa prateleira, acesso livre, pode estar num terminal, na estação de trabalho ou no próprio servidor. E aí, eu transmito o arquivo XML no final do mês, eu guardo tudo que foi faturado, está dentro do meu sistema e eu guardo na nuvem. Olhem quantas vulnerabilidades, chances de vazamento. Aqui é contratual, nosso amigo jurídico lá vai prever uma cláusula que eu estou mandando para a operadora dados de biometria, eu estou mandando para uma operadora dados compilados de todas as guias do mês. Então, é uma enormidade de possibilidades e de vulnerabilidades típicas, tanto de TI quanto de papel. Agora pensem num setor de liberação de laudos. Eu digito, analiso e libero. Então, tenho os meus setores técnicos, jogam planilhas para eu digitar, exames manuais ou via interfaceamento. Novamente, eu guardo em arquivos essas planilhas, vai estar na nuvem, vai estar no servidor. Eu vou transmitir para o cliente final, então aqui tem um limite de responsabilidade, né? O meu sistema, a nuvem, olhem as vulnerabilidades de nuvem. Esse é o grande trabalho a ser feito. Identificar os fluxos de dados pessoais e as vulnerabilidades. Que seja um gaveteiro aqui, um armário vertical sem chave, ou uma sala com acesso livre, ou alçadas de acesso ao menu laudo de forma indevida. Quer dizer, quem acessa não tem autoridade para tal. Então, a sistemática é exatamente essa, setor a setor, processo a processo. Gestão de riscos. Eu tenho 3 grandes caminhos de não atendimento à LGPD. A questão da confidencialidade, que é o vazamento, a questão de não poder atender direitos do titular, porque eu perdi dados,
né? E o tratamento não autorizado. Quer dizer, ele não me autorizou e eu tratei. Ou ele pediu para cancelar o consentimento e eu não cancelei. Eu continuo detentor do dado dele, sem autorização. É claro que há aí aquela questão que o nosso amigo Daniel falou de ter um requisito legal também federal que me manda guardar, por exemplo, um prontuário por 20 anos. Então, eu não posso descartar, apesar da vontade do titular, né? Mas isso é tudo coisa nova, né? Mas há um conflito, com certeza. E nesses 3 possibilidades aqui de não atendimento, é que as vulnerabilidades se instalam, né? E que nós temos que dar o tratamento, todas elas. Muito bem, riscos e sanções. Todo incidente real, quer dizer, algo que já aconteceu, saiu do mundo potencial e foi para o mundo real. Então, por exemplo, um hacker entrou, ele sequestrou dados, criptografou e pediu dinheiro. Deixou de ser um risco a invasão, virou um incidente. Enquanto ele não divulgar, eu não violei nada, mas eu tenho um incidente. E se ele divulgar tudo? Complicado. Então, pensem assim, deve haver uma sistematização dos riscos envolvidos em cada etapa do tratamento. Lembra daqueles 20 verbos? Está lá no artigo 50. As sanções são proporcionais à gravidade e à extensão do dano. Uma coisa é vazar o laudo da dona Maria Aparecida Silva. A outra coisa é vazar o banco de dados inteiros de 10 mil clientes. Complicadíssimo. Muito bem, então gestão de risco e sanção ando de braço dado. Tudo que eu puder fazer para minimizar a probabilidade de ocorrência de um vazamento, eu tenho que fazer. Aí tem muito a ver com a resposta que o Daniel, que o Gilberto deu. É claro que eu não posso investir muito mais do que eu tenho capacidade, mas eu tenho que fazer tudo o que está a meu alcance para eu poder provar que houve boa-fé. Aspectos de gestão e compliance. Exercendo os direitos. Olhem só. O sistema de gestão de proteção de dados deve conter mecanismos que assegurem o atendimento pleno dos direitos dos titulares. Para quem tem ISO e tem ONA, alguma coisa já está feita, principalmente no papel, principalmente no que diz respeito a arquivos inativos, meio físico. Mas aquele feijãozinho com arroz lá, de backup, de controle de alçada, muito pouco para a TI. E eu tenho que garantir o atendimento dos direitos. Isso é gestão. Ciclo de melhoria. Eu tenho que fazer uma auditoria de privacidade. Eu tenho que ter um canal de recebimento de denúncias internas e externas. Pode estar acontecendo algo dentro da minha empresa que eu não perceba. Decisão da diretoria de implementação de algum mecanismo preventivo, é uma melhoria. Os indicadores de eventos, principalmente. Alertas de TI, quer dizer, hoje um hacker tenta, amanhã ele tenta, na semana que vem ele consegue. Então, qualquer alerta de CI tem que ser tratado de uma forma importante, de uma forma abrangente. E a ouvidoria, né? Muito bem. Olha o que está escrito na legislação, do artigo 50. Que seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo de incidentes e avaliações periódicas, auditoria. Então, gestão, novamente, está lá escrito. Compliance. Eu tenho o código de conduta, onde todos os integrantes da empresa têm que se encaixar. Denúncias, novamente, de alguma burla, ouvidoria também, e
os requisitos legais, né? Código de Defesa do Consumidor, a RDC 302, a CFM 1638, que trata de prontuários e assim por diante. Então, o próprio atendimento a esta legislação já é um requisito de compliance, né? Auditoria externa para fornecedores e parceiros, por exemplo, pense numa clínica de saúde e segurança ocupacional, onde o médico do trabalho lá desse terceiro tem todos os prontuários e a vida íntima de cada colaborador. É interessante que eu coloque alguém lá para fazer uma auditoria do grau de segurança que ele impõe aos dados dos meus funcionários, né? E a própria auditoria interna de compliance. Muito bem. Finalizando, temos mais 2 slides, se eu não me engano. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais tem a seguinte lógica. Eu tenho que evidenciar todos os processos de tratamento de dados pessoais. Então, aquele flow lá, aquele data mapping lá, aquele fluxo, ele vai compor esse relatório, para eu evidenciar o que eu faço com os dados pessoais, por onde quer que eles andem dentro da minha organização. E aí eu tenho que evidenciar a mensuração do nível de risco para cada um daqueles 20 verbos, né? Pensando, é claro, em vulnerabilidade, que é o risco. Eu tenho que definir que medidas, que salvaguardas e mecanismos preventivos foram estipulados para cada vulnerabilidade. Então, tem certas vulnerabilidades que são transversais. Por exemplo, alçadas de acesso a softwares e automaticamente aos dados salvos. Isso é transversal. Mas tem coisa que é pontual. Por exemplo, a chave do arquivo inativo. Então, tem coisas que são pontuais e tem coisas que são transversais. Para eu poder mitigar esses riscos e eu poder evidenciar, diante de algum processo, pela própria ANPD, de tudo que eu tenho e tudo que eu faço, né? E aí, então, isto tudo serve para eu evidenciar o grau de respeito que eu tenho aos dados dos titulares. E isso está intimamente ligado a essa complexidade, esse grau de adequação do que é feito, intimamente relacionado à atenuação de um incidente, né? Então, não basta eu ter muita grana para pagar o melhor advogado, porque ele não vai fazer mágica. Eu tenho que ter o que evidenciar do que é feito efetivamente. Aí o nosso amigo Daniel pode ter alguma chance de perder menos, né? Ou qualquer outro advogado. Muito bem. Miriam, tem alguma pergunta sobre gestão, Miriam? Temos uma pergunta e eu acho até que o doutor Daniel já respondeu uma parte dela. A pergunta é: como proceder caso o paciente exerça o direito da portabilidade dos seus dados pessoais e solicite a exclusão de dados ou cancelamento do termo de consentimento? Bom, pois é, isso mesmo. O Daniel já falou algo, eu vou falar sobre a portabilidade. Esse é um direito que está previsto e ele pode querer levar todo o banco de dados em relação aos dados pessoais dele. Eu posso ter lá um laudo só, como eu posso ter 10, 15, 20, 30 laudos acumulados ao longo dos anos, né? Aí fica uma dica, né? Eu tenho que guardar aquilo que a legislação manda eu guardar. Passou um dia após o prazo legal, é expurgo, destruição, né? Porque senão eu estou só aumentando o meu risco. A portabilidade, como ele pode exercer o direito de verificar a existência, verificar o grau de correção desses dados, ele pode pedir para levar os dados. Isso é uma prática comum em hospitais. O paciente vai lá, com uma ordem judicial, caso o paciente já seja falecido, ou ele mesmo, né? O próprio paciente vai lá e o hospital é obrigado a entregar
cópia dos prontuários. Essa lei manda, inclusive, que não seja cobrado nada, né? Então, ele tem direito à portabilidade. Os laboratórios é que vão ter que se preparar para entregar para eles os dados dele. E aí fica uma questão que não é clara nessa legislação, que é o seguinte: ele vai ter que levar só os laudos ou ele vai poder levar todos os dados brutos? O que agrega valor para ele? Eu acredito que seja só os laudos, né? Mas é uma coisa que está omissa aí na legislação e que o jurídico que vai ter que ver. Mas ele vai poder pedir isso no balcão do laboratório ou via site. E aí o encarregado, né, o nosso amigo DPO lá, que vai ter que se pronunciar quando que esses dados vão estar disponíveis e de que forma. Ok, Miriam? Muito bem. Sistema deverá ser adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. Forneça a gestão de consentimento e finalidades na utilização. Eu tenho que ter essa gestão. Até mesmo para o próprio titular poder cancelar este consentimento. Forneça a gestão dos fluxos de dados pessoais, desde a coleta até a sua eliminação. Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. E aí surge um ponto importante, que é o seguinte: qualquer alteração de processo, qualquer implementação de um processo novo ou de um produto novo, a partir de agora, não basta o dono querer, tem que ter uma supervisão para ver se eu não estou inserindo algum risco novo, ou este processo insere uma nova forma de tratamento de algum dado pessoal. Então, a complexidade de gestão ganha força novamente aqui, tá? E isso acontece muitas vezes, né? Pensem que vocês agora vão implementar um exame de DNA. Tem gente que filma isso. Complicado. Muito bem. Que seja integrado à sua estrutura geral de governança, né? E estabeleça e aplique mecanismo de supervisão interno e externo, auditoria. Né? Mas tem que estar linkado lá na cúpula da empresa, no modelo de governança organizacional. Preveja fluxos internos de certificação de privacidade, quando da criação de projetos, fluxos, isso já foi falado. Muito bem. Miriam, há alguma questão a mais que dependa de mim, ou do Daniel, ou do Gilberto? Ô Bruno, a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que como a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, elas vão por e-mail, correto? Tá, então nós nos comprometemos, você nos passa, por favor, as perguntas, eu respondo para vocês e vocês distribuem em rede. Pode ser, Miriam? Pode. Eu já até pedi aqui no chat para as pessoas colocarem um e-mail, por favor, que nem todos a gente tem, para a gente poder retornar, tá? Muito bem, Miriam. Eu, em meu nome, em nome do Daniel, em nome do Gilberto e da Daniela, que também está presente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de poder falar sobre esta legislação. Nós estamos à disposição para qualquer contato, para qualquer dúvida, tá? Nós já somos meio que figurinhas carimbadas na área laboratorial, né? Com 23 anos já nessa área, então muita gente nos conhece. Agradecer a direção do LabRede, a Miriam também, a diretoria técnica, que nos permitiu fazer essa explanação. Obrigado, boa noite e até a próxima.